Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Walter Machado e hoje aqui no Nos Bastidores a gente vai conversar com o professor e youtuber Yohai Barzilai. Ele é professor de hebraico e ensina hebraico no seu site, no seu canal, Hebraicando com Yohai, né? E vocês podem ter a oportunidade de conhecer a língua hebraica, tanto o hebraico bíblico quanto o moderno, a partir desse contato com o Yohai que a gente vai ter aqui agora. Ele chegou, eu vou convidá-lo. A nossa live hoje vai girar em torno do aprendizado de línguas a partir da internet. Será que a gente consegue aprender uma língua e falá-la fluentemente a partir da rede mundial? Isso aqui o Yohai vai dizer e provar pra gente. O que é que o Carnaval da Bahia tem a ver com isso, hein? Ele também vai conversar com a gente sobre isso. Olá, Thales! Olá, Júcio! Olá a todos que estão aqui agora e que irão chegar. Pessoal, enquanto tá falando aqui, tá esperando o Yohai entrar, eu vou pedir que vocês apertem um aviãozinho aí e compartilhem a nossa live com seus contatos. Olá, Delvis, olá, William. Olá, Yohai, tudo bom? Tá me ouvindo E direitinho aí, aí? tudo bom? Sim, estou te ouvindo. Espera aí. Vou arrumar aqui a coisa. É isso, acho. Olha, tá Tudo bom, bem. eu acho que ficou legal. Eu tava aqui Sim, falando com o sim. pessoal. Tá legal, né? Eu tava aqui falando com o pessoal que eles apertem esse aviãozinho aí, que parece que é esse símbolo que parece um aviãozinho para compartilhar a live, porque o Instagram está demorando um pouquinho para avisar as pessoas que a gente está on, né? E aí, quando as pessoas compartilham, ele vai vendo que o Instagram vai vendo que tem gente assistindo e que é relevante, e aí eles vão chamando as pessoas. Estou vendo que o Adelmis já está aqui falando para você. Olá, a alegria de estar aqui, professor Yohai. É com certeza o melhor. Muito bem. Olá, Lucas. Obrigado, obrigado. Então, Yohai, ainda as pessoas vão chegando aí. Eu acho que daqui a mais uns 5 minutinhos o Instagram já fez a divulgação. Mas, enquanto isso, eu queria saber de você uma questão muito interessante, né? Você está lá no outro lado do mundo, você está aí em Israel nesse exato momento. Que horas são aí agora? Que são 6 horas da tarde, 4 minutos. Sim. E, Aqui 11 horas da noite. pronto, então você está lá do outro lado do mundo, às 11 horas da noite, e eu queria saber uma questão. Como é que a língua portuguesa entrou na sua vida? Eu queria começar conversando com você sobre isso, porque você fala inglês, ou desculpa, português fluentemente, e eu queria saber como é que esse desejo de estudar português chega. Como é que o português aparece para você? Tá. Primeiramente, não sei se eu falo fluentemente, porque, sabe, isso depende da definição de falar fluentemente, mas eu posso lhe dar uma conversa. É, Você mencionou, né, o Carnaval do Bahia, você é da Bahia, né? Eu acho que, na verdade, a minha primeira ligação com o Brasil foi futebol. Ah, olha só. Sim, sim, a seleção brasileira, a gente ama aqui muito em Israel. Ainda lembro da Copa do Mundo 94, que foi nos Estados Unidos da América. Então a gente acordou nas 2, 3 horas da manhã para assistir aos jogos. Isso foi a primeira ligação, mas não tem nada a ver com português, né? Então, na verdade, a minha primeira ligação com português foi em 1996 ou 7, quando o meu irmão mais velho estava no Brasil, estava no Salvador, Bahia, no Carnaval. E quando ele voltou, ele trouxe alguns CDs da música de axé. Aí eu fiquei interessado, desculpa, curioso, né? Como é a língua portuguesa, porque eu nunca ouvi a língua portuguesa nesta época. Então, eu ouvi, coloquei uma música, ainda lembro, a primeira música que eu ouvi foi Qual Mila de foi? Netinho. Mila de Mila de Netinho. Netinho? A gente fala sobre o que? Há 25 anos, eu acho, mais ou menos. Mais ou menos isso. E sim, sim, sim. Aí eu fiquei apaixonado pelo português. Eu queria estudar, só que eu não poderia na época, né? Eu tinha um guia de conversação, né? Esse é o termo, certo? O guia de conversação. E Certo. aí eu tentei, mas sabe, pela transliteração a gente não pode realmente saber como pronunciar as palavras.
Então, hoje eu lembro como eu pronunciava essas palavras, e foi, por exemplo, a palavra não, né? Não, pela transliteração eu falei naon. Naon, Ah, isso que eu vi. Por isso que não gosto de transliteração. ok. Mas, Então, esse foi o primeiro contato com o português. certo? Então, o primeiro contato foi, primeiro assim, a questão cultural, como você falou por aí, né? Que foi o futebol, que é uma questão para nós extremamente ligada à nossa cultura, ao nosso ethos, né? E depois Sim. você veio aí com outra questão cultural, que é o carnaval e o carnaval da Bahia. Então, a língua portuguesa entra na sua vida através da cultura, tanto através do futebol quanto através do carnaval. Agora, assim, Yohai, eu estava pensando que quando eu estou aprendendo a língua, estudando a língua, eu gosto de ouvir muito música. Gosto demais, porque a música te ajuda, né, a memorizar a palavra e também te ajuda a memorizar sentenças e pronunciar as palavras, na maioria das vezes, sem sotaque, porque as pessoas cantam sem sotaque, mesmo quando a música pede que haja alguma diferença da pronúncia da fala, né? E eu fico muito interessado em saber quando você me diz, por exemplo, que você teve o primeiro contato com a música de Netinho, a música Mila. Quando você ouviu aquilo, qual foi o impacto de ouvir aquele tipo de música na sua mente, né? Você ouve aquele impacto de música de percussão do Carnaval da Bahia com a música Mila, ou Mila, Mil e Uma Noite de Amor com Você. E como é que isso da primeira vez te pareceu? Assim, você disse que ficou muito interessado, achou interessante o som da língua, mas qual foi o impacto assim que Netinho teve na sua vida? Eu não sei dizer, tipo, o que eu amei muito foi realmente a língua, mas especificamente essa música, a melodia, né, é, é muito boa, né? Como ser muito gostosa é a palavra, eu acho. Eu gostava muito, muito do ritmo. Não só desta música, mas de todo o CD dele. Eu não entendia, claro, nenhuma palavra, né? Nenhuma palavra. Mas eu tinha as letras, eu decorei as letras, porque eu sei ler inglês, né? Eu sabia ler inglês. É muito parecido. Então eu poderia cantar a música inteira sem conhecer nenhuma palavra, sem saber o que eu estou falando. É isso. Ok, agora a gente vê aqui no Brasil que as pessoas falam que os falantes nativos, né, dizem que a língua portuguesa é muito difícil e que eles não conseguem falar português e que ninguém fala português no Brasil, ninguém fala português direito no Brasil. E você, como um estrangeiro que começa a ter primeiro contato através da música e memoriza a música, como é que você faz para sistematizar o aprendizado? Como é que você... Eu queria que você contasse para a gente assim, o que aconteceu da memorização das músicas que você ouvia, você conseguir começar a falar sentenças e se comunicar em língua portuguesa? Veja, primeiramente, eu não sei dizer se português é um idioma difícil, porque difícil isso é muito relativo, né? Por exemplo, só vou perfeito, desculpa, pretérito imperfeito. Uma coisa que para mim é difícil, por quê? Porque não existe no meu idioma. Mas para o falante de inglês é um assunto fácil, né? Porque para ele isso existe. Então, eu acho que idioma, se o idioma é difícil ou não, às vezes é muito relativo. Então, para Para mim, você foi português difícil? foi difícil, né? Todos os tempos que a gente não tem. A gente tem passado, presente e futuro, pronto. Né? A gente Acabou a não história. tem... Acabou a história, né? Então, para mim, sim, foi difícil, mas eu prefiro usar a palavra desafio, né? Porque difícil tem uma conotação pesa, né? Então, para mim, é um desafio. Eu começava a estudar francês há 3 ou 4 dias, né? Eu acho muito difícil, né? Mas, de novo, para mim é outro desafio. A respeito da sua pergunta, veja, para mim a música ajudou muito, muito. Tem um monte de palavras que eu ainda lembro só por causa das músicas, porque você canta a música de novo, de novo, de novo, então você não esquece as palavras.
e também isso me ajudou muito com estruturas de frases, que também é muito importante, né? As estruturas, eu não posso traduzir letra por letra de hebraico ao pé da letra, né? De hebraico para o português, não faz sentido. Então isso me ajudou muito. Claro que tem muitas coisas que eu não entendia, mas com o tempo você estuda um pouco mais, é como uma quebra-cabeça, né? Você pega uma... Você lembra da primeira vez que a gente falou? Eu sempre fugi para o inglês, eu tentei falar inglês, lembra? Lembro, mas sim. com o tempo. Há anos, na verdade. Sim, há 5 anos, eu acho, né? E aí você sempre corria para o inglês para conversar. Mas você, naquela época, já tinha... E você não me deixou. Você falou não em inglês, só português. Sim. É verdade. O que na época você falou? O que você falou? Que já na época eu tinha... Na época você já falava português, você já tinha conhecimento muito bom da língua, né? Você já se comunicava bem. Eu lembro que você me perguntava... Eu lembro que você me perguntava algumas coisas sobre a questão dos tempos verbais, mas quando você se colocava, você já falava muito bem naquela época, né? Agora, Yohai, eu tenho visto, sim, por exemplo, você sabe que eu ensino inglês também, né? Então, eu fico vendo, assim, eu ensino inglês e português. E aí a gente vê, eu ensino português para estrangeiro e inglês para brasileiro. E eu vejo que há dúvidas reversas. Como assim? As dúvidas que os brasileiros têm em relação ao português são dúvidas que eu posso dizer que as pessoas de língua inglesa têm em relação ao português. Por exemplo, alguns alunos dizem para mim em português, alunos que falam inglês como língua base, né? Eu sou 22 anos. Eu sou 22 anos. Porque em inglês a gente fala I am 22 years old, né? A gente vai usar o verbo ser e estar. E os brasileiros, quando a gente está começando a falar, a gente fala I have 22 years old. Porque em português a gente usa o verbo ter. E aí eu vejo que a gente transfere a nossa língua para a língua dos outros, e eu vejo que no ensino do português e do inglês há essas dúvidas que se repetem de maneira reversa nas línguas. Eu gostaria de saber de você o seguinte: você, além de ser estudante de português, você também é professor de hebraico, e você tem esse canal no YouTube e aqui também no Instagram, chamado Hebraicando com o Yohai. E eu queria saber o seguinte: primeiro, a gente vai falar sobre como é que você teve a ideia de começar esse site, quer dizer, esse canal, para ensinar a língua hebraica a brasileiros. E depois, eu queria que você explicasse para a gente se há essa questão das dúvidas reversas, né? Os brasileiros, como é que eles vão falar o hebraico? Como é que você identifica os erros deles em hebraico com os erros que você falava em português ou que você tinha em português? Então vamos para a primeira questão. Como é que surge a ideia do canal Hebraicando com o Yohai? Mas antes disso, pessoal, eu queria que vocês apertassem aí esse aviãozinho, compartilhassem a nossa live, apertem o coraçãozinho também. Quanto mais coraçãozinho subir, mais o Instagram vê que essa live tá legal. E aí eles vão chamando as pessoas. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Gustavo, João, André, a Ítala Maria está falando aqui com o professor dela, Yohai. E vamos lá, Yohai. Tá, então o que eu ainda não falei, eu não sei se você sabe, mas eu também amo muito o hebraico. Quando eu falo amo, não como qualquer outro israelense. Eu amo de verdade, eu amo muito o hebraico. Inclusive, eu já ensinei alunos no ensino aqui em Israel, no ensino fundamentais, para as provas no fim da escola. É tipo de Enem, eu acho, como no Brasil, um pouco diferente. E eu estudava na faculdade gramática de hebraico. Eu gosto muito de hebraico. Aí eu gosto de idiomas de um modo geral, eu estudava português, mas eu nem imaginou, né, ou imaginava que tem pessoas no Brasil que querem estudar hebraico. E quando eu percebi que tem um monte de brasileiros que querem estudar hebraico, eu começava a pensar sobre essa ideia, né? Mas eu tinha problema de
eu não tinha confiança, né? Não estava seguro no português, né? Porque é difícil. Então, por isso, a ideia surgiu, eu acho que há 3 anos, né? E eu criei o canal só há quase um ano. Na verdade, no dia 9 de fevereiro, será um ano exato, né? Olha. Então, por causa desta falta de confiança, eu não criei este canal. Mas por muito tempo eu queria fazer isso e por muito tempo eu ensinava amigos, sabe, no WhatsApp, eu tirei dúvidas. E muitas pessoas me falaram, puxa, você deve criar um canal no YouTube, um site, né? É isso, eu fiz isso, graças a Deus. E ainda quero continuar. Isso é bem legal, você já tem vários vídeos, vários seguidores. E a segunda pergunta é, você vê essa questão das dúvidas reversas, assim, problemas que você tinha em relação ao português, seus alunos demonstram em relação ao hebraico? Como é o aluno brasileiro estudando o hebraico, Yohai? É óbvio que No acontece. geral, né? Por exemplo, né, eu vou te dar um exemplo. Você falou, I'm 35 years old. Então, em hebraico, como eu falo esta frase? Isso é engraçado muito para o brasileiro. Eu falo o seguinte, Ani, né, eu, Ben, filho, 35, eu filho 35. Eu filho. Essa é a frase. É o filho 35, é isso. No hebraico, a propósito, não tem o verbo ser e estar no presente. A gente simplesmente não fala este verbo no presente. Então, quando eu começava a estudar português, eu realmente, para mim, eu queria dizer eu filho 35. É óbvio que não faz sentido. E a mesma coisa que brasileiros falam em hebraico. Eles tentam dizer eu tô com, ani im 35. Eu tô com 35 anos. Que em hebraico isso não faz sentido. Em hebraico eu entendo que você fala que você está, né, num lugar com outra coisa que se chama 35 anos. Não faz sentido. Então isso acontece muito nas preposições, né? Por exemplo, eu lembro uma música que fala o seguinte: é só pensar em você que muda o dia. É só pensar em você. Você conhece a música? Acho que não. De quem é? Não conhece. Daniela Mercury. Ah, talvez eu conheça. Eu gosto de Daniela, eu gosto muito de Daniela, mas talvez eu conheça, não me lembro agora de cabeça. O nome é Pensar em Você, mas eu lembro que eu ouvi essa música e eu não entendi. Porque para mim, eu entendo que ela falou: eu estou pensando e eu estou dentro de você. Entende? Em hebraico, a gente fala isso, a gente fala é só pensar sobre você. Como em inglês. Okay. Right? Like você não about. pensa em, você pensa sobre, pensa a respeito de alguém ou de alguma coisa. Isso. Porque então isso acontece sempre. Em para você significa dentro, né? Só dentro. Uhum. Ou erros, a propósito, que talvez os brasileiros conhecem um pouco mais. No português você tem a palavra muito. Só muito. É isso. Mas no espanhol, por exemplo, você tem diferença entre mucho e muy. Certo? Então, em hebraico, a gente tem também essa diferença. E brasileiros sempre confundem. Eles sempre falam muy no sentido de mucho ou mucho no sentido de muy. Não sei se as pessoas conhecem isso aqui. Mas como em inglês, as pessoas acham que falam inglês, né? Seus seguidores falam inglês, certo? Então, tenho a palavra very e a lot, right? É a diferença. Mas em português a gente tem só muito. Então, isso acontece sempre. Isso sempre confunde, né? Agora, qual é o perfil, Yohai, do estudante brasileiro, assim, que procura o canal Hebraicando com o Yohai para estudar hebraico? Eu vejo lá no seu canal que você fala de assuntos diversos, né? Você fala de gírias, você fala de nomes, você fala de hebraico bíblico, de passagens bíblicas, você explica algumas questões de tradução de palavras bíblicas que em hebraico tem sentido diferente do sentido que as melhores traduções em português têm. Mas, então eu vejo que é
que é um amplo leque de assuntos. Agora, quem é a pessoa que procura o hebraico? São estudantes com uma abordagem mais voltada para o hebraico bíblico, pessoas que estão interessadas em estudar por conta da religião, seja ela judaica ou religião cristã. Geralmente, os protestantes no Brasil têm uma ligação muito forte com os judeus, com a língua hebraica e com as escrituras, né? Como é que é isso? Quem é o estudante que procura o canal Hebraicando com o Yohai? Na maior parte. Isso sempre foi uma pergunta difícil, né? Quando eu criei este canal, eu tinha essa dúvida. Eu vou focar no hebraico bíblico ou no hebraico moderno? Eu até fiz algumas pesquisas, perguntava a pessoas, e eu vi que a maioria das pessoas querem hebraico bíblico, mas eu vi que tem muitas pessoas que também querem hebraico moderno. Eu acho que o perfil... Temos alguns perfis, né? Temos judeus, né? Primeiramente, tem judeus que querem estudar hebraico porque, sabe, é a língua do nosso povo. Mas além dos judeus, temos cristãos que gostam do Tanakh, da Bíblia, né? A gente fala Tanakh em hebraico. Eles querem estudar o Tanakh na língua original. Tem Bnei Anusim, tipo os forçados, né? Sabe, os judeus que foram expulsos da Espanha, do Portugal, tem muitos lá no Brasil, certo? Que querem voltar. Né? O quê? Os judeus de origem sefardita. Sefardita, sim, sim. Eu também, na verdade. Minha família foi expulsa também da Espanha, mas para os Marrocos. Ok. Né? Então, eles querem estudar hebraico porque para eles sentem, eu acho, né, que é uma coisa das... como se diz essa palavra? Né? Os pais dos pais deles. Esqueci a palavra. Os ancestrais. Isso, ancestrais, isso. Dos ancestrais deles. Tem pessoas que... Eu até tem pessoas que são ateus totalmente... Eles simplesmente gostam de idiomas. Gostam de idiomas, tem essa coisa de idiomas antigos que eles querem estudar. Isso também existe. Então, o que eu tento fazer é encontrar este equilíbrio, né? Dar material para aqueles que querem hebraico bíblico, dar material para aqueles que querem hebraico moderno. E, a propósito, tem muitas pessoas que querem estudar tanto hebraico bíblico quanto hebraico moderno. Isso também existe. Agora, assim, obviamente, quando a gente lê a Bíblia na tradução clássica, por exemplo, a Bíblia protestante na tradução de João Ferreira de Almeida, que é a melhor versão da Bíblia traduzida tanto do grego quanto do hebraico para o português. E você vê que, quando a gente lê João Ferreira de Almeida, obviamente o linguajar, a maneira como ele expressa as palavras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento para os cristãos, é uma maneira completamente diferente do que a gente fala hoje no dia a dia. Então, houve uma transformação, mas a transformação não foi tão gritante assim, quanto, por exemplo, a gente faz a comparação entre a Bíblia do rei Tiago, a versão original em inglês do rei Tiago, para a versão moderna em inglês que a gente tem hoje, né? Então, você vê que há uma transformação gritante do inglês clássico para o inglês de hoje. Mas quando a gente pensa no hebraico bíblico e no hebraico moderno, essa transformação que se deu também foi muito gritante, algo assim muito, muito grande, uma transformação enorme, ou como é? Agora eu preciso falar 1 hora. Eu vou resumir isso em 2 minutos, tá? O que acontece, na verdade que a gente tem pelo menos 4 dialetos de hebraico. Pelo menos, né? Talvez mais. Temos o hebraico bíblico, temos o hebraico da Torá oral, que a gente fala sobre mais ou menos, vamos dizer, o 2º século antes da Era Comum até o 4º século, 5º século. E aí depois a gente tem o hebraico da Idade Média, e lá tem diferença, tanto no hebraico da Torá oral desta época, tem diferença entre os judeus da Babilônia, os judeus de Jerusalém. Depois da Idade Média, que também tem diferença, porque os judeus
viveram em praticamente todo canto do mundo, né? E aí vem o hebraico moderno. Agora, quando os judeus, há cerca de 150 anos, ressuscitaram o hebraico, eles deveriam escolher, né? O que a gente vai ressuscitar? O hebraico bíblico, hebraico moderno, hebraico da Torá oral, da Idade Média. O que a gente vai ressuscitar? A propósito, só uma coisa, a gente pode até ver diferença dentro da Bíblia, no hebraico. Você tem diferença entre, por exemplo, a Torá, os primeiros 5 livros, e os profetas, e até nos últimos livros, como Daniel, por exemplo. Aí você pode ver essa diferença no idioma. De qualquer forma, o que eles fizeram? Eles misturaram tudo. Eles pegaram do Tanakh, quando a gente fala sobre vocabulário, a maioria do vocabulário vem direito do Tanakh, do hebraico bíblico, né? Mas quando a gente fala sobre o sistema verbal, ela é mais semelhante como o sistema verbal da Torá oral. O sintaxe, nossa, temos do hebraico bíblico, da Torá oral e de outros idiomas estrangeiros. E óbvio que temos palavras novas, porque na época da Bíblia a gente não tinha celular ou sei lá, trem ou computador, né? Mas para resumir tudo, tá? Eu vou dizer o seguinte: um israelense que nunca leu o Tanakh, ele pode entender o Tanakh ou não? Eu acho que isso pode resumir isso. Então a resposta é que ele vai entender muitas coisas, mas não vai entender muitas coisas. Mas ele vai realmente tem muitas coisas. Vamos dizer o seguinte: ele vai sentir na casa, né? É a casa dele, é o idioma dele. Mas ele vai ver que tem coisas estranhas para ele, né? Que ele não entende exatamente. De repente tem palavras, inclusive palavras que mudaram o contexto, né? Então, por exemplo, temos a palavra neged, uma palavra que no hebraico bíblico significa em frente de ou diante de. E no hebraico moderno, geralmente o sentido é contra. Olha. Então, a palavra mudou o sentido, né? Então, se você conhece o hebraico moderno somente e não conhece o hebraico bíblico, você tenta ler o hebraico bíblico, muitas vezes você vai pensar que você entendeu, mas na verdade não entendeu. Então, se você quer ler o Tanakh em hebraico e você sabe hebraico moderno somente, você vai entender muitas coisas, mas ainda precisa estudar um pouco. E uma outra questão sobre ainda o hebraico, para os brasileiros, no caso agora, Yohai, é a questão da grafia, da escrita dos caracteres hebraicos. A gente, pelo pouco conhecimento que eu tentei estudar hebraico uma certa vez, tem um livro aqui que eu tenho até hoje, né? É curso prático de hebraico, bíblico e moderno, mas eu não dei prosseguimento porque... Só para te mostrar como é o estudo português. Não sei se dá para ver. Tô vendo aí, dá para ver. Isso é Harry Potter. Agora eu leio este livro, né? Harry Potter 5. Harry Potter. Você está lendo toda a coleção de Harry Potter em português? Sim. Toda a coleção de Harry Potter. Estou no quinto livro. Olha só que bacana. Agora, daqui a pouco eu falo do meu hebraico, então vamos voltar para o Harry Potter, que eu fiquei interessado. Como é que você faz porque são livros grandes, né? Como é que você faz para compreender esse livro? Dá para entender todo o contexto dele? Você precisa parar para anotar? Como é que, anotar as palavras, você faz um dicionário? Como é isso? Vamos dar umas dicas para o pessoal aqui para estudo de línguas. Tá, primeiramente 703 páginas. E a fonte aqui é muito, muito, muito pequena. Muito pequena. Ah, meu Deus. Então veja, é óbvio que você não pode ler Harry Potter, no caso em hebraico, se você começou a estudar ontem, né? Não dá. Hoje, o que eu faço, eu não entendo tudo. Não entendo 100%. Não. Tem muitas palavras. Eu até lembro que eu fiz parte de um grupo isso foi engraçado, no WhatsApp. Aí eu vi uma palavra no Harry Potter que eu não conhecia. Acho que a palavra foi... Esqueci a palavra agora. Martelo? Martelo?
que a gente usa para bater na parede? Sim, talvez foi martelo, não lembro, mas aí eu fiz a pergunta nesse grupo, qual é o sentido dessa palavra, né? E ninguém sabia. Aí uma garota lá me perguntou, de onde você viu essa palavra? Então eu vi que eu li em Harry Potter. Então ela falou, eu prefiro o filme. Porque não leio muito, Então né? a questão é que até eu, quando eu leio livro em hebraico, acontece que eu não conheço, né, de vez em quando uma palavra, nem isso acontece. Então, com certeza, em português, um livro assim. O que eu faço, essa é a minha opinião, através da minha experiência, não dá para traduzir todas as palavras que você não conhece. Eu tentei fazer isso, eu consegui fazer isso por 3 meses. 3 meses. Todo dia eu li toda palavra que eu não conhecia, eu traduzi, decorei. Eu estudava, exatamente, eu estudava 2.976 palavras em 3 meses. Mas sabe o que aconteceu? Você não lembrou de tudo. Eu desisti. Não queria mais continuar a estudar. Isso é muito difícil, muito chato. Então, o que eu faço? Sim, o que eu faço é que eu traduzo só as palavras ou que, por algum motivo, eu acho que são palavras importantes ou que até pelo contexto eu não entendi o que está escrito. Porque, geralmente, se você entende a maioria das palavras, você não precisa traduzir. Você vai entender pelo contexto. Então, quando eu realmente não entendo o que acontece, eu vou traduzir. Mas, geralmente, não faço isso porque é muito chato e eu percebi uma coisa interessante, que mesmo sem traduzir, meu vocabulário todo dia está aumentando, né? Porque você entende pelo contexto e aí a palavra vai voltar de novo e de novo e de novo. Se você ler todo dia, né? E eu leio todo dia. Então, todo dia, quando a gente fala sobre 5 anos, é muito. É muito. É muito. Tá vendo aí, Tainã Ágata? Tainã Ágata estuda inglês aí ferrenhamente, assim. Ela tá aí todo dia também estudando. Então, tá vendo, Tainã, como é que o Yohai faz para aprender a língua? Então, se você estudar todo dia, você vai conseguir, com certeza. O André tá dizendo que essa é uma dica muito importante, Yohai, que você tá falando aí para as pessoas estudarem pelo menos um pouco todo dia, né? Sim. E aí você precisa encontrar um material adequado para o seu nível, né? Isso é um desafio, principalmente no hebraico. No português é mais fácil, porque tem 210 milhões, eu acho, de brasileiros. Então é óbvio que tem mais, certo? Acho que é 270 e poucos. Não sei se 270 e poucos são milhões, são com todas as pessoas que falam português ou se são brasileiros. Acho que são 210, né, por aí. Não me lembro agora. Então, isso não importa, 210 e 20. Em escala a gente tem 10 milhões. São milhões. Muitas pessoas. Então, óbvio, tem muito material. Eu não tenho nenhum problema de encontrar. Geralmente, livro físico, né, é difícil. Mas PDF é muito, muito fácil. Muito fácil. Hebraico é um desafio, por isso, no meu site, a propósito, eu comecei um projeto que, infelizmente, por falta de tempo, eu parei. Eu traduzi, eu coloquei algumas histórias com áudio, com transliteração, com tradução. O que acontece é que as histórias das crianças, é assim que eu começava a estudar português, né? Como eu começava a estudar português? Eu coloquei eu queria ler uma coisa curta. Então, o que eu fiz? Eu coloquei em hebraico Sipurei Eladim, que significa contos infantis ou histórias para criança. Coloquei isso no Google Tradutor, recebi a tradução em português, coloquei no Google, peguei histórias, né, e começava a ler e traduzir. E foi muito difícil, porque aí você tem uma palavra como, sei lá, andou. Aí você chega no dicionário, não existe andou no dicionário, só andar, né? Então foi muito difícil. Mas o problema nesses livros de crianças que a língua, muitas vezes, é uma língua tipo bonita, né? E não realmente a linguagem do dia a dia. O que eu fiz no site, eu coloquei histórias de crianças,
mas eu mudei um pouco o texto para ser um texto mais adequado para o estrangeiro que estuda hebraico, né? Com línguas básicas, o máximo que eu consegui, né? Línguas básicas, realmente básicas. Eu não dei uma tradução, vamos dizer assim, para as minhas filhas, para ler, porque elas são nativas, elas falam hebraico. Eu quero que eles leiam uma língua mais cultural para estudar palavras mais, vamos dizer, bonitas, porque as palavras do dia a dia eles já conhecem, mas para aquele que estuda hebraico é perfeito, na minha opinião, né? Agora eu fiz propaganda para o meu site. Não, mas pode fazer. Eu sou fã do Hebraicanto com Yohai. Sou fã aqui de carteirinha. Pode fazer à vontade. Então, pessoal, se vocês ainda não seguem aí o Hebraicanto com Yohai, sigam tanto no YouTube quanto aqui. Se vocês ainda não seguem o News Bastidores, também sigam. A gente tem uma live legal toda semana, viu? Agora, Yohai... E eu te sigo, tanto aqui quanto no Telegram. Às vezes eu respondo as suas perguntas. Valeu. A gente também tem um canal, né? Que as pessoas, eu não divulgo aqui, as pessoas não sabem. A gente tem um canal chamado IB Português, onde eu ensino português a estrangeiros, né? E a gente tem um canal no Telegram dessa página, desse perfil do Instagram. Agora, Yohai, tem uma coisa que me fascina muito na língua hebraica, né? Que a gente tem uma letra, por exemplo, o Aleph, que é a letra A, não é isso? Pra gente, né? Seria isso? O Aleph corresponderia à nossa letra A? Como é isso? Não. Não, né? A letra... Bom, Não, porque... Ok. Você tem a letra, você tem o Aleph, e aí quando você coloca o Aleph com uma outra palavra, não sei, uma outra letra, o Dalet, e a palavra muda completamente, né? Você tem essa transformação de palavras através da aglutinação de caracteres. Então, é só uma coisinha. A letra Aleph é um consoante. É uma consoante, é verdade, não há vogais em hebraico, né? Não há vogais. A letra Aleph não tem uma letra equivalente em português, mas quase dá para dizer que é como H, né? Muda, mas não é totalmente muda. De qualquer forma, sim, isso acontece muito em hebraico, que você tem uma palavra, aí você muda uma letra, você muda totalmente o sentido para outra palavra, totalmente diferente. Não sei se eu tenho... Por exemplo, a palavra aba significa pai. Aí se eu mudar a primeira letra da palavra aba, eu vou receber saba, que significa avô, né? Ok. Avô? Sim, avô, com som fechado, avô. Ainda é difícil. Mas tá muito bem, viu? Eu lembro que você você tinha essa questão, né? De O Sim. e O, e agora tá... Agora eu sei que você tá falando do pai da minha mãe, meu avô. Né? Muito bem. Essa questão de O e O, para mim foi tão difícil que até os meus amigos no exército, né? Eu estou na reserva do exército. Então eles conhecem porque no meu, como se fala, na minha tropa, né? Tem um brasileiro. Então eu falei muito com ele que até hoje, até os israelenses aqui não sabem nada de português, mas eles falam avô, 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 avô. Tentam fazer avô e avó, né? Para nós não existe. Sim. Essa diferenciação entre o O e o O. Mas como é para o estudante brasileiro, Yohai, perceber essa questão das vogais? Vocês colocam o som, quer dizer, o som da vogal, vocês colocam... Eu lembro que tem alguns pontinhos que a gente tem que colocar embaixo. Como é que a gente brasileiro percebe isso? Então, na verdade, eu acho que esse é o grande desafio no hebraico, que você não tem vogais. É muito difícil ler hebraico. Esse é o grande desafio. Eu não acho que hebraico é um idioma tão difícil, mas essa questão realmente é difícil. O que acontece é que no hebraico não tem vogais. Então, como a gente lê, a gente conhece a palavra. É isso, a gente conhece a palavra. Agora, quando a gente fala sobre hebraico bíblico, tem um monte de regras. A palavra pode mudar. Por exemplo, eu posso dizer Shemesh, significa sol,
E às vezes, por alguns motivos da sintaxe, a palavra pode ser chames, mas o mesmo som. Desculpa, mesmo sentido. Pode ser chames ou chames, mesmo sentido. E aí, há cerca de, vamos dizer, 1000 anos, 1500 anos, os judeus inventaram um sistema, porque para eles e para nós é muito importante ler o Tanakh corretamente. Mesmo que não muda o sentido, a gente quer ler corretamente, o máximo que a gente pode. Então, eles inventaram um sistema de pontos e traços que representam as vogais. Aí você tem, por exemplo, a letra B, né, o som de B. Aí você coloca um traço embaixo dela, aí a letra será Ba, né? B mais A, Ba. Um ponto em cima dela, aí você tem Bo. É isso. Então, esses pontos, né? Isso para os seus seguidores lá é uma questão complicada, que eu me lembro que para mim, quando eu comecei a ler esse livro do hebraico bíblico e moderno, que eu comecei a ver os pontinhos um em cima do outro, eu falava, ai meu Deus, como é que eu faço isso? Como é que eu vou aprender esse negócio? Essa ainda não é uma questão difícil, porque no hebraico moderno a gente não usa esses pontos. Esse é o que é difícil. Estudar esses pontos pode aparecer difícil, mas na verdade isso é um pouco difícil no começo, mas depois de algum tempo, de alguma prática. A propósito, já eu vou lançar um curso de alfabetização, né, no YouTube. Lá eu vou falar sobre isso também, claro, né, óbvio, sim. Então, no começo pode ser difícil, mas depois de alguma prática, eu tenho amigos brasileiros que podem ler hebraico muito, muito bem. Eles praticaram. Não é tão difícil. É difícil, mas não tanto. O que é difícil ler hebraico moderno, aí você não tem estes sinais. A gente não usa. Aí você deve conhecer a palavra. E você pode fazer isso só através de muita leitura mesmo. Então, essa questão da leitura mesmo, Yohai, não só em relação ao português, não só em relação ao inglês, mas a qualquer coisa que a gente esteja estudando, né? É necessário que a gente se concentre, que a gente estude, que a gente leia, que a gente ouça músicas, que a gente assista a filmes, a séries. Você faz isso também em português? Você assiste séries ou novelas brasileiras? Veja, primeiramente o que eu assisto muito em português. 10 minutos antes dessa live eu acabei de assistir um seriado. Foi o primeiro capítulo, não lembro o nome, mas na verdade é um seriado francês, mas dublado para o português. Okay. Então, sim, eu assisto em Netflix. Netflix, como você fala? Como brasileiro. Netflix. eu assisto. Lá você pode mudar também o áudio, né? Aí, às vezes, eu assisto seriados brasileiros. Por exemplo, tem um seriado que eu gosto muito chamado 3%. Não sei se você conhece. Ah, sim, é brasileiro. Ouviu falar? Já ouvi falar, não assisti ainda, mas já ouvi falar. Sim, então agora acabei de assistir outro seriado brasileiro, mas esqueci o nome. Mas quase não tem dia que eu não assisto uma coisa em português. É muito, muito raro. Essa também é uma das coisas, na minha opinião, mais importantes quando você estuda um idioma. Você deve interagir com o idioma. Meu celular está em português. Meu computador está em português. Tudo está em português. Eu escrevo quase tudo em português. Se eu não devo escrever em hebraico, eu escrevo em português. Quase tudo. Então, é necessário sempre a gente estar se expondo, né, a língua. Tá vendo aí, Thales? É necessário a gente estar sempre se expondo, né, Yohai? De qualquer forma, ou ouvindo, ou escrevendo, mesmo até o celular, que a gente está todo dia aqui conversando, ou interagindo, ou acessando, né? Problema então, com a luz. Vamos fazer isso assim. Aí. Tá, então é sempre interessante a gente fazer isso. Pode falar. A gente, de vez em quando, Yohai, vai se atropelar, porque há um pequeno delay, né? Mas na hora que a gente se atropelar, a gente fala. Tudo bem, tranquilo. Exposição ao idioma é talvez a coisa mais importante, né? É muito, muito, muito importante. E as pessoas muitas vezes me falaram que elas não têm tempo.
Mas, na verdade, eu acho que isso é uma questão de prioridades. E você não precisa, sabe, arrumar um montão de tempo. Quando eu estudava, hoje eu não estudo muito português. Eu assisto quase todo dia um capítulo, né? Ou um filme, depende do meu tempo. E leio um pouco quando eu entro na cama, 10 páginas, 15 páginas. É pronto, isso o que eu faço, porque o meu dia inteiro, né, é português, eu não preciso mais estudar. Eu falo, todo dia eu devo falar, devo escrever, devo ler, devo ouvir, porque eu falo com as pessoas todo dia, né? Mas quando eu estudava de verdade, eu queria arrumar tempo para estudar. Eu vi que às vezes, em algumas épocas, não tinha muito tempo. Então, eu acho que nesses casos você precisa ser um pouco criativo. Então, você lava as louças, então coloca os fones, ouve uma coisa, né? Você dirige, também pode ouvir uma coisa. Eu lembro que eu falava comigo mesmo, eu tentei criar um diálogo comigo mesmo, né? Só com as poucas coisas que eu sabia já no começo. Mas não importa, isso me ajudou muito. E outra coisa importante que agora é uma dica sua. Uma dica sua, eu sempre falo essa dica, né? Estudar estruturas. Não sei se você lembra, em português tem uma coisa que se chama o modo do subjuntivo, né? Não existe subjuntivo, né? Não existe em hebraico. Aí eu li as regras que a gente usa esse modo quando a ação tem dúvida ou incerteza se a ação for acontecer ou não, né? E aí eu fiz uma pergunta para você, né? Um professor de hebraico, um professor ótimo que me ajudou muito nessa questão, de verdade. Então, como eu posso, antes de toda frase, eu preciso pensar agora eu vou falar sobre uma ação que tem essa ideia de incerteza, de dúvida, de esperança. Aí você me falou, não dá, né? Simplesmente memoriza as estruturas, né? Eu falei com você sobre eu quero que você faça isso, eu espero que você faça isso, ou sei lá, eu queria que você estivesse aqui. E aí, isso que eu fiz, eu parei para pensar, porque eu posso saber como colocar o verbo corretamente quando eu penso. Parei para pensar, escrevi algumas frases e eu comecei a decorar essas frases e depois de alguns dias eu começava a criar frases novas e depois de 2 meses, grande parte dos verbos, das colocações que eu não conseguia colocar corretamente, eu falei naturalmente. Até hoje. Eu não posso hoje dizer, em hebraico, eu vou dizer o seguinte: eu quero que você vai fazer uma coisa. Essa é a estrutura em hebraico. Hoje, para mim, é tão estranho falar uma coisa assim em português. Porque eu decorei e falei de novo. Meu cérebro agora não pode dar a ordem, né, para a minha boca falar, eu quero que você vai fazer isso. Não faz sentido. É muito estranho. A questão é justamente isso que você está mostrando, né, Yohai, com a sua, o seu prosseguimento no estudo, com a sua entrada de cabeça, né, no conhecimento da língua, né, que é a repetição que vai levar a gente a falar bem, a repetição que vai levar a gente a falar perfeitamente, a entender aquilo que a gente não entende, porque a gente vai memorizar, vai internalizar, né, vai tirar da memória de curto prazo para memória de longo prazo, né? E deixar lá internalizado. Isso exatamente. Como, por exemplo, eu uso às vezes Anki, conhece Anki? Anki? Anki, isso, não conhece. É um programa de flashcards que está baseado sobre essa ideia de o termo é repetições espaçadas, né? Repetições espaçadas, ok. Isso, a programa dá para você a palavra, teoricamente, 1 segundinho antes que você esquecer a palavra, ela vai lembrar a palavra para você. Claro que isso não funciona a 100%, mas essa é a ideia, né? Então, quando você conhece bem a palavra,
Então, o programa vai mostrar a palavra só depois de 2 semanas, né? Quando você não conhece bem a palavra, ela vai mostrar para você a palavra a cada 2 dias, por exemplo. Sabe o que eu, Aí sabe o que depois que de eu faço? Pode falar, pode falar. Agora Depois eu eu vou falo. estudar. Não, eu quero ver o que você faz. Bom, quando eu estou estudando uma língua, Yohai, eu gosto de pegar as palavras novas, colocar, escrever num pedaço de papel e colocar dentro de um vaso. E aí, durante a semana, eu vou tirando aquelas palavras. Quer dizer, eu coloco, Como por exemplo, loteria. tipo uma loteria. Por exemplo, digamos que eu estou estudando hebraico e aprendi hoje a palavra shalom. Então, eu coloquei lá a palavra shalom numa das faces do papel e na face oposta do papel, no verso do papel, eu coloquei paz. E aí, durante a semana, eu pego lá e leio. Então, eu vou ler ou em hebraico ou em português. Se eu pegar em português paz, eu vou ter que lembrar como é em hebraico, shalom. E vice-versa. Ah, Ou então eu gosto de... que ideia interessante. ou então eu gosto de fazer uma outra coisa também, que é a mnemônica, né? Eu gosto de associar. Eu estava estudando italiano e aí teve uma palavra que me pegou muito, que é a palavra calcanhar. Foi meu calcanhar de Aquiles, a palavra calcanhar em italiano. E aí eu escrevi aquele negócio e eu não conseguia memorizar a palavra calcanhar. Aí eu olhei pro meu joelho, pro meu calcanhar, e eu vi que na minha perna, ali perto da minha perna, tinha um ossinho, e lá no meu pé, um osso e com uma cava, assim. Eu falei, então tudo bem, tem uma cava e esse ossinho parece uma ilha, cavilha. Pronto, nunca mais esqueci. Você faz isso também? Sim, Associações com o português ou com o hebraico? O que eu faço, o que você fala eu acho que é uma ideia muito boa, só que eu, infelizmente, não sei, não muito criativo, não consigo. Eu já tentava associar algumas palavras, eu sou péssimo nisso. Então, para mim, o que funciona, e a propósito, eu acredito que, sabe, uma coisa que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você, né? A gente tem que adaptar, né? Sim, qualquer pessoa talvez tem um método dele, né? Mas, para mim, o método dela, né? Ainda eu confundo, esse é um exemplo. Em hebraico, pessoa é masculino. Então, qualquer pessoa é o método dele, não, dela. Então, eu sempre confundo com pessoa, sim. Eu imagino a coisa. Por exemplo, eu lembro que eu estudava a palavra penhasco num livro. E aí, como eu lembro esta palavra? Eu nunca vou esquecer esta palavra, não pode acontecer. Porque eu usei Anki, né, para lembrar esta palavra. Agora, com Anki, eu não uso a palavra e a tradução, mas uma frase completa. Uma frase completa eu marco, destaco a palavra que eu quero estudar dentro dessa frase. Mas aí o que eu fiz, eu li a frase, já não lembro a frase, mas eu li a frase, entendi a palavra, e aí eu criei, no exato momento, criei frases novas com esta palavra, mas com uma coisa que eu posso imaginar. Por exemplo, eu falei uma coisa, ai, nossa, que grande penhasco, né? Eu não sei se tem uma pessoa que pode chegar ao topo desse penhasco, né? 3, 4 frases, aí para a próxima frase, próxima palavra, né? Depois de 1, 2 semanas, pronto, a palavra está na minha cabeça. É legal porque aí você vai trazendo a palavra para contextos diferentes, né? O topo do penhasco, subir o penhasco, embaixo do penhasco, como chegar ao penhasco. Bem interessante também. Isso que eu faço, né? Para mim ajuda muito. Isso ajuda muito, né, Yohai? Muito, né? Agora, eu achava eu não vou esquecer essa palavra. Eu achava que eu era o único maluco do pedaço, mas eu tô vendo que você também é. Porque eu, quando estou estudando, eu também faço diálogos comigo mesmo. Eu faço diálogos comigo mesmo. Olá, Márcio, tudo bem? Opa, tudo jóia. Aí você, como é que você vai? A gente vai aprender, né? É isso, sabe? Eu sempre, desculpa, eu também pensava que eu o único maluco, mas aí, principalmente nos últimos 2 anos, eu assisto um monte de vídeos de poliglotas, né? Como estudar idiomas, porque eu agora, dá para dizer que eu falo hebraico, inglês e português, mas eu quero estudar mais idiomas.
eu investiguei esse assunto. Eu vi muitas poliglotas que falam a mesma coisa, né? Que eles falam eles falam com eles mesmos, como se diz. Eles falam consigo próprio, eles falam consigo mesmos. Ok, eles falam consigo mesmo, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos brasileiros que estudam hebraico, façam isso. Você não é maluco, é tranquilo, tudo bem. Ou então uma outra coisa que eu gosto de fazer, geralmente eu não gosto de assistir a filmes com outras pessoas. E agora eu posso dizer que Márcio também faz isso, então com certeza você pode fazer isso, não tem nenhuma coisa de errada com isso. Você não é louco, né? Pode fazer à vontade. Uma coisa que eu gosto de fazer é assistir a filmes e aí repetir as linhas, repetir as frases dos falantes nativos, porque eles são falantes nativos, então você repete as frases, e aí você vai melhorando o seu som. Né? Aí você fica falando. Agora eu vi que tem uma pessoa aqui que falou uma coisa legal, quer dizer, várias pessoas falando várias coisas legais, mas o João Cardoso é o seguinte: eu costumo associar com outras palavras parecidas em hebraico. E o Silvio, ele diz o seguinte: eu faço associações também. A última que eu fiz foi para a palavra carona, em hebraico. Para lembrar da palavra, eu lembro do presidente do ZEUA. Como é a palavra carona em hebraico? Tramp. Tramp, sim, tramp. Tramp, como Trump. Ah, por isso que ele associa, né? Sim. Tramp. Ah, que bacana. Aí. Então essas associações... É isso aí. Isso. Ah, que bacana, que bacana. Essas associações, pessoal, são bem legais, porque você traz, né, a questão de você lembrar de um som e associar esse som a outra palavra. Fica mais fácil, né? Igual a música, por exemplo. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou dando aula é cantar música. Aí, geralmente, o meu aluno vai dizer assim, são músicas do Arco da Velha, são músicas antigas. E aí, geralmente, meus alunos mais novos vão dizer, não conheço essa música, professor. Ou então, alguns vão dizer, eu conheço essa música, mas eu não sabia que era isso que dizia. Então, você vem com uma música tipo lá, 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 e a pessoa diz, pra mim isso era lá, 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 lá. Agora eu tô vendo que o lá, 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 lá significa isso que a gente tá vendo aqui. Eu me lembro de uma expressão que eu ensinei no curso de inglês, que dizia assim, o cara dizia, I know better, I know better. E aí eu falo com o pessoal assim, pessoal, vocês se lembram daquela música dos anos 80, que diz assim, I should have known better, I should have known better. Aí o pessoal diz, eu já ouvi isso, mas eu não sabia que dizia isso. Então, você trazendo essas músicas, o som, a pessoa associa e aí se lembra, né? Justamente esse som que a gente faz, essa aproximação sonora de línguas diferentes, fazem também com que a gente memorize, porque é a mesma pegada, a mesma ideia por trás, né, Sara? Tô vendo Sara dando risada aí. Mas é justamente isso, você associa os sons. Sim, eu concordo plenamente. Eu fiz isso muito. Com músicas, eu estudava tantas coisas com músicas. Este exemplo pequeno o uso da preposição em português, que é diferente do que hebraico, uma coisa que eu não vou esquecer. E eu não me esforcei a estudar isso. Eu só não entendi, pesquisei, percebi o que quer dizer. É isso, não vou esquecer, porque eu conheço a música, né? Às vezes eu ouço esta música. Então, sim, música... Inclusive, eu lembro que quando eu começava a estudar português, tinha um canal, eu não lembro o nome do canal, mas ela foi uma brasileira que ensinou português para estrangeiros há muito tempo. Então, ela falou muito sobre música com estudar idiomas, e um dia ela fez uma entrevista para outra mulher que ensina, acho, espanhol, que esse foi o nome do canal dela, uma coisa como música espanhol, uma coisa assim. Ela ensinou só através de músicas. Ai, que legal. Isso aí é super interessante, pessoal. Vocês estão aprendendo língua hebraica, língua brasileira, portuguesa. A gente fala de português, mas eu me lembro de uma frase de Oscar Wilde, que é um escritor inglês, que dizia o seguinte: nós temos tudo em comum com os ingleses, com os americanos, exceto a língua.
Então eu acho que nós temos tudo em comum. Ele é americano? Ele é americano? Oscar Wilde é britânico. E ele disse que ele tinha tudo em comum com os americanos. Tudo em comum, exceto a língua. Né? E nós brasileiros também temos tudo em comum com os portugueses, exceto a língua. As nossas línguas são muito diferentes. Eu acho que já devíamos até falar de brasileiro, né? Ou brasileiro. Mas, de qualquer forma, o Tico Domingues trouxe uma questão interessante aqui, que as associações são realmente indispensáveis. Quando você fala 3 ou 4 idiomas, é muito curioso ver como certas palavras são parecidas entre eles. E eu também me lembro muito das músicas quando ouço muitas frases. Essa é uma grande verdade. Por exemplo, eu me lembro que eu estava conversando com um amigo meu francês e eu não sabia como dizer que o produto era barato em francês. E aí eu pensei, pô, deve ser parecido com o italiano. E aí eu falei, em italiano é a buon mercato. A buon mercato. Tá barato, né? É um preço bom. Aí eu falei com ele, aí eu traduzi isso para o francês. Eu falei, a bon marché, a bon marché. Aí ele falou, deve ser isso, né? E aí a gente tem outras palavras que a gente tem, por exemplo, hier, que é ontem em francês, ieri em italiano. Ou então a gente tem arrivare, que em francês é arriver, e em inglês é arrive. E aí você vai, que é o verbo chegar em português, e aí você vai fazendo essas associações, né? Sim, sim, mas isso acontece nas línguas latinas. Agora, quando a gente fala, sobre hebraico, você pode fazer isso com hebraico e árabe, muitas vezes. Eu não falo árabe, mas muitas vezes posso entender um pouco. Né? Tem muitas palavras semelhantes. Verdade, eu acho que... Ou até aramaico, né? Aramaico. Eu lembro que uma pessoa me fez uma pergunta sobre uma coisa em hebraico. Ele escreveu uma coisa. Eu expendi, mas falei para ele que isso não é hebraico, é aramaico. Aí ele falou, nossa, que professor inteligente, não sou hebraico, também é aramaico. Mas não, eu não estudava aramaico, é quase como, vamos dizer, como o português e espanhol, é até mais parecido. Então é muito parecido. Sim, se eu quero entender tudo em aramaico, eu devo estudar. Mas, sem estudar, eu posso entender, vamos dizer, 85%. Que bacana. E aí, tem essa associação também entre alemão e inglês, né? Eu estava assistindo a um filme, Corra, Lola, Corra, e aí eu ouço aquelas palavras assim, eu falo, eu conheço isso de algum lugar. Soa parecido com o inglês. Mas você falou da associação entre hebraico e o árabe, e eu me lembrei que para mim soa muito parecido a expressão, soa muito parecida a expressão Shalom Aleichem em hebraico e Salam Aleikum em árabe, ou Laila Tov, por exemplo, boa noite. Eu acho que tem alguma coisa parecida com o hebraico, com o árabe, né? Não tenho certeza, mas parece que noite é uma palavra parecida. Não sei. Não tenho certeza. Não lembro agora como se diz Laila em árabe. Não sei. Mas eu tenho seguidores que sabem. Talvez alguma pessoa aqui pode nos dizer. Tem pessoas que... Acho que João Cardoso, que escreveu aqui, né? Eu acho que ele fala ou sabe um pouco de árabe. Mas não lembro. Mas Shalom Aleichem, Salam Alaikum. Sim. Mas isso não é só a questão de palavras, mas da estrutura, do sistema verbal, que é muito semelhante. Como pega espanhol e português. O sistema verbal, mesmo que eu não sei muito bem espanhol, ainda é muito, muito semelhante. Você tem esses 3 grupos de AR, R, R e as terminações, né? Então, em hebraico, a gente tem 7 estruturas, vamos dizer. Eu não vou explicar agora o sistema verbal, mas 7 estruturas. Em português, desculpa, em árabe, a gente tem essas estruturas. Em aramaico tem. São diferentes um pouco, mas a ideia é a mesma ideia. Então, esse também. Mas português, para o brasileiro, para o brasileiro hebraico, realmente é uma coisa fora deste mundo. Ele não conhece nada parecido. Né? Mas os brasileiros conhecem, todos os brasileiros conhecem, sei lá, palavras como aleluia. Palavras como aleluia, palavras como shalom. Em vários lugares aqui em Salvador, aonde você vai,
tem alguma coisa chamada Shalom. E também uma outra coisa é o nome de Deus, né? Que eu acho que os judeus não pronunciam por uma questão de respeito religioso. Eu não sei se eu posso pronunciar. Essa live não será apagada. Né? Mas os brasileiros gostam muito de dizer Shalom Adonai. E eu vi que você fez um post sobre essa questão. Então eu vou te perguntar aqui para as pessoas que ainda não viram. Você pode jogar um teaser. Dizer Shalom Adonai, como muitos protestantes dizem, é correto em hebraico? Você pode dizer Shalom Adonai? Então, primeiramente, você pode dizer o que você quer. Eu também, às vezes, tem comentários no meu canal de pessoas que falam, tipo, uma pessoa comentou e escreveu o nome de Deus, aí outra pessoa falou, não, a gente não pronuncia este nome. Eu realmente não pronuncio este nome, mas eu sempre respondo, eu comento, né? Aqui é um canal de hebraico, não da religião, né? Se ele quer pronunciar, eu não vou dizer a ele o que ele precisa ou não precisa fazer. A respeito da sua pergunta, não. Uma expressão errada por dois motivos. Primeiramente, porque essa expressão não existe em hebraico, né? Exatamente como eu não posso dizer em hebraico letayel be-maionese, que significa viajar na maionese. Eu posso traduzir viajar na maionese para o hebraico, mas ninguém vai me entender. Aí as pessoas realmente vão pensar que eu sou maluco. Então, esse aqui é o primeiro motivo. Segundo motivo, que realmente tem aqui um erro gramatical. Se você já quer traduzir essa expressão, então aí você pode dizer Shalom me, e depois o nome de Deus, né? E não Shalom é o nome de Deus. Né? Vamos fazer o seguinte. A gente fala Hashem quando a gente quer dizer o nome de Deus. Hashem literalmente significa o nome. Ok? Então eu vou dizer Hashem, ao invés do nome de Deus. Então, você pode dizer, Shalom me Hashem, primeira opção, ou segunda opção, Shalom Hashem, mas não Shalom. É isso, por exemplo, uma das dificuldades, o que acontece em português, quando você tem duas palavras, né? Por exemplo, jogo e futebol. Aí você tem duas palavras sem uma ligação entre elas. E como você cria essa ligação? Você coloca a preposição de. Jogo de futebol. O que acontece em hebraico, e principalmente no hebraico moderno, que é tão diferente, o que você faz é que você muda a vogal, depende da palavra, mas da primeira palavra. Nesse caso, shalom, eu vou mudar para shalom. Então, shalom significa paz, shalom significa paz de. Okay. Ao invés de chá, eu vou dizer she. Então, esse é o segundo erro dessa expressão. Aí, muito bem, hebraicando com o Yohai aqui nos bastidores. Muito bem. Agora... Eu acho que eu até fiz um vídeo sobre isso, não sou uma postagem. Você fez um vídeo sobre isso. Agora, Yohai, o nosso tempo está acabando e você disse que ia falar sobre uma aula de alfabetização que você vai jogar lá no seu canal no YouTube, né? A alfabetização em hebraico, é isso? Foi isso? Como foi? Eu falei mesmo? Eu falei que eu ia criar um curso. Eu não planejei falei sobre isso, na verdade, aqui, mas sim, é um curso. Aqueles que me seguem sabem que já faz muito tempo que eu falo sobre esse curso e por alguns motivos pessoais eu demorei muito, não tinha tempo para fazer isso. E o que eu quero lançar o curso só quando a apostila será pronta. E por isso eu demoro muito. Eu já gravei os vídeos, quase todos os vídeos, mas é muito trabalho. Tipo, uma apostila, eu suponho que mais de 100 páginas. São uma apostila, não um livro. Uma apostila de um curso só de ler e escrever. Eu crio os textos, meus textos, por causa de, tem esse problema de direitos autorais. Então, infelizmente, sim, não posso usar outros textos. Então, eu crio os meus textos, invento histórias em hebraico. E tudo isso leva muito tempo, mas já vou lançar o curso. Todo como ler, escrever
E a gente também vai aproveitar este curso para aumentar o nosso vocabulário. Não é o objetivo principal do curso, mas já que a gente estuda com mulher, vamos sim aumentar o nosso vocabulário também. Pronto, então. Então tá aí. Yohai do canal Hebraicando com o Yohai. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês todos e todas aqui. Obrigado a Yohai por ter disponibilizado seu tempo. Eu sei que tá tarde aí em Israel, agora já vai dar 11 horas ou meia-noite, eu não sei. Né? Meia-noite. 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 Meia-noite, né? Muito obrigado, Yohai, pelo seu tempo. Amanhã, aqui no Brasil, é o dia 31, é o último dia do ano do calendário cristão, né? Você tem um calendário diferente do nosso, mas, de qualquer forma, feliz ano novo para você, Shana Tová, acho que se eu me lembro bem essa palavra. Shana Tová, sim. E também eu vou dizer para Márcio de Nos Bastidores que é uma pessoa, um dos primeiros brasileiros que eu conhecia, ele é professor de português, e ele me ajudou bastante, me ajudou muito, ele me mandou arquivos, mandou áudios e o que então, não vou falar, eu posso continuar até amanhã, então. Mas é um professor ótimo para aquele que quer estudar português. Se tem aqui uma pessoa assim, sigam Márcio. É uma pessoa incrível também. Obrigado. Então, estamos aqui com o grande professor Yohai, do canal no YouTube e aqui também, Hebraicando com o Yohai. Se interessou em estudar hebraico, vocês já conhecem o cara certo aqui com quem aprender, né? Yohai, mais uma vez, muito obrigado. Eu não me lembro se eu falo Shalom Leha ou Shalom Leha. Como é que eu digo? O que você quer dizer em português? Paz, para você, que é homem, como é que eu... Shalom Lachema, Shalom... você pode dizer Shalom Alecha. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Então, Shalom Aleichem para todos e todas. Peraí, Alecha, sim, Shalom Alecha. Aleichem. Shalom Aleichem. Quase. Quase isso, né? Tô chegando lá, eu preciso estudar mais. Vou pegar meu livrinho nesse fim de semana e vou estudar. E voltar a ler e a ouvir também, diariamente, né, o canal do Yohai, para a gente ir aos poucos aprendendo a língua hebraica e o som da língua hebraica para não fazer feio na live do YouTube, na live do Instagram. Tá bom, então. Um grande abraço para vocês todos e todas aí. Yohai, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Feliz ano novo para vocês aí, feliz ano novo para nós aqui também. Tudo de bom. Tchau, tchau, Litraut, obrigado. Obrigado a todos e todas. Vamos encerrar aqui então, galera. Até a próxima. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Márcio Walter Machado e hoje aqui no Nos Bastidores